Prontinho. Então, como eu ia dizendo, né, na aula de hoje vamos falar aqui sobre a parte do conteúdo que faltou da aula anterior relacionada a ângulos de dois vetores. Né? Então, como eu disse, isso não é nada de excessivamente novo, né, em termos de teoria, daquilo que vocês viram lá em Fundamentos, na parte de trigonometria, por exemplo. Né? Então, em vez de considerar ângulos entre dois segmentos de reta, consideraremos então as relações de ângulo entre dois vetores, né, que são segmentos de retas orientados. Né? Então, vou colocar aqui a definição, que o ângulo de dois vetores u e v, o ângulo, vou colocar entre dois vetores u e v não nulos, né, pois se os vetores forem nulos, a relação entre ângulos deles é trivial. Né? Aqui, não nulos. Tá. É o ângulo θ. Chamar aqui da letra grega θ, formado pelos segmentos que compõem os vetores, né, que a gente pode dizer que são as semirretas que o compõem, né, já que semirretas são retas que têm um início, mas não têm um fim. Né? Então, a gente pode entender essa ideia de ângulos entre vetores como o ângulo entre as duas semirretas que servem como suporte para esses vetores. Certo? Então, vou só formalizar isso, que é o formado pelas semirretas colocar OA e OB. Então, continuando, em termos de representação, fica assim, ó, se a gente tem, por exemplo, ó, eu falei de vetores u e v, né? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, dizendo que esse é o meu vetor u e este daqui é o meu vetor v. Né? Logo, o vetor entre eles, como eu falei, o ângulo entre esses vetores vai ser o ângulo formado pelas semirretas que servem como suporte a esses vetores. Né? O que isso quer dizer? A gente vai colocar eles coincidindo no mesmo ponto do espaço, como por exemplo aqui. Aqui vou ter uma semirreta e aqui eu terei outra semirreta. Né? E, como eu falei, essas semirretas são suportes para os vetores u e v. Então eu vou pegar esse vetor do jeito que ele está aqui, ó, na mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, e colocá-lo aqui sobre a sua reta suporte. Ficando assim. A mesma coisa com o vetor v. Não vou mudar nada do seu sentido, orientação, nem nada. Né? Então vou pegar aqui e projetar o vetor v sobre essa semirreta. Então, se eu colocar aqui como a origem, né, e aqui como ponto A e ponto B, seriam essas semirretas que eu mencionei aqui no enunciado, ó, OA e OB, certo? Assim, o ângulo que eles formam é essa região aqui, ó, partindo da origem, que eu vou chamar de θ, certo? Então, vocês veem que não é nada de nossa, né, que conceito novo, nem nada do tipo. Né? É apenas uma extensão da ideia entre ângulos entre semirretas, no caso dessas semirretas contendo vetores.
Então, algumas observações aqui a gente pode fazer que podem ser úteis na solução de alguns exercícios. Por exemplo, a primeira observação diz o seguinte, que se o ângulo que é formado entre esses dois vetores for de 180 graus, né, eu vou trabalhar aqui com a linguagem com a notação de radianos, né? Então eu vou escrever assim, ó, se θ for igual a π radians, né? Π radians só. Então, os vetores u e v, eles terão a mesma direção, porém em sentidos opostos, né? O que é bem fácil da gente observar. Né? Então, que eu tenho... Melhor assim. U e v tem a mesma direção. Mais sentidos opostos. Então, em termos de representação, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou abrir esse ângulo aqui até formar 180 graus e eu vou ter simplesmente essa figura aqui, ó. Como alguns de vocês já podem ter intuído. Esse vai ser a origem, essa origem O que eu coloquei aqui de início. Essa semirreta OA vai vir para cá, ó. E o OB para esse lado. Né? O ângulo que eles formam é de π radianos. E, como a gente pode perceber, o vetor U estará numa direção. Deixa eu fazer com uma linha diferente. Aqui. O vetor U estará nessa direção, enquanto o vetor V apontará para a outra, oposta a ela. U e V. Certo? Outra observação que vem diretamente dessa primeira é que se o ângulo entre eles for de zero, os vetores U e V eles terão a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se θ for igual a zero radianos, então U e V tem a mesma direção e sentido. A representação acho que vocês já entenderam, né? Quando o ângulo coincidir aqui, eles estarão apontando para a mesma direção. Né? Então não vou nem fazer essa representação. E essa que eu acho mais interessante é quando o ângulo formado entre esses vetores é de 90 graus, ou seja, de π sobre 2 radianos. Então, se θ é igual a π sobre 2 radianos, o que acontece? Assim mesmo. Quando isso acontece, a gente diz que os vetores U e V são ortogonais entre si. Tá? U e V são ortogonais. E essa eu vou fazer a representação para poder ficar mais claro. Então você tem o vetor U apontando, digamos assim, para cima, né? E o vetor V apontando para a direita. É um exemplo, né, de vetores ortogonais. Não importa para onde eles estejam apontando para poder falar a verdade. Basta que esse ângulo formado entre eles seja de 90 graus. Se isso acontecer, a gente diz que eles são ortogonais. Ok? Então, U e V.
E outra coisa foi sobre outra observação, sobre o que eu falei ali acima sobre os vetores nulos, né? Então, só para registrar, a gente vai escrever isso, né? Se vou colocar aqui, o vetor nulo ele é considerado ortogonal a qualquer vetor, tá? É termo de definição. O vetor nulo é considerado ortogonal a qualquer vetor do espaço onde ele esteja. Vetor. Só qualquer vetor tá bom, já dá para entender, né? E deixe-me ver. Tá, só tem mais uma observação, aí acaba. Com essa observação já acaba as minhas considerações a respeito de ângulo de vetores, ok? Então, só para vocês terem uma ideia do quanto o conteúdo é curto, por assim dizer. O ângulo formado pelos vetores U pelos vetores U e menos V é o suplemento. Vou colocar suplementar, acho que é melhor. Suplementar ao ângulo formado por U e V. Aí essa é interessante a gente fazer uma ilustração para ver como funciona, né? Colocar aqui a partir desse ponto e esse outro vetor. Então, vamos admitir que esse seja o ângulo. Esse aqui é o ângulo V, né? O ângulo não, o vetor V, desculpem. Se esse é o vetor V, esse que está oposto a ele é o vetor menos V, né? E esse aqui, sobressaindo em um ângulo qualquer, é o vetor U. Então, digamos que o ângulo entre que U e V formam entre si é θ, né? Então, assim não é difícil concluir que esse ângulo aqui formado entre U e o menos V, que é o que consiste aqui a observação, vou colocar assim, qual vai ser esse ângulo aqui? Vai ser de 180 graus menos esse ângulo θ, concordam? Então, só que 180 graus em linguagem de radianos, né, na notação radiana, fica π menos θ. Ok? Isso nada mais é do que ângulo suplementar. Suplementar é simplesmente isso. É o quanto que falta, por assim dizer, né, quanto em termos de ângulo que falta para a gente ter um ângulo de π radianos. Certo? Até aí, tudo bem? Então, beleza. Então, feitas essas observações a respeito do ângulo formado entre vetores, a gente pode já partir para alguns exercícios, né, relacionados a esse conteúdo, né? Vamos colocar aqui, exercícios. Vamos
fazer o seguinte, ó, pegar dois ângulos U e V, já daquele primeiro lá da lista de vocês, da primeira questão, que tem alguns itens, né? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar lá aquele desenho, assim, ó, entre os ângulos U e V, os vetores U e V, né? Aqui foi facinho, né, fazer, mas foi chato que só desenhar essa figura lá no LaTeX, viu, para poder fazer esse tracinho aparecer bem aqui na metade. Próxima vez acho que eu vou fazer por aqui, salvar em PNG e anexar lá no LaTeX, acho que fica bem mais fácil, mas enfim. Esse é o nosso vetor V e esse aqui é o nosso vetor U, né? Então, primeiro nós vamos ver como é que funciona, ó, deixa eu ver aqui, desses itens da lista, da primeira questão, né? Qual que vocês sugerem aí pra gente fazer? Letra C? Então, beleza. Letra C. Tá pedindo menos V menos 2U. Menos 2U. O objetivo da questão é a gente mostre graficamente um representante do vetor resultante, né? Isso aqui. Então, a gente vai ter que desenhar em cada um desses itens, né? Então, primeiro, vamos calcular aqui isoladamente, né? Calcular assim, entre aspas, né? A gente só vai desenhar. Se esse é o vetor V, né? Quem seria então o vetor menos V? Ele vai ser o vetor com o mesmo módulo, a mesma direção, porém com sentido oposto. Então, em vez da setinha estar apontando para cá, ela vai estar apontando para o outro lado, né? Mas ele permanece na mesma orientação que ele está aqui. Então, vamos aqui calcular o vetor, desenhar o vetor menos V. Vou ficar aqui mais ou menos na mesma orientação que ele está lá, né? Aqui, apontando para o lado oposto, né? Então, esse aqui é o nosso vetor menos V. E quem é o vetor menos 2U, né? Então, primeiro, se tem um sinal de menos na frente, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter o sentido do vetor, assim como fizemos no vetor V, né? Então, ele tem a mesma direção, vai continuar com o mesmo tamanho, porém o sentido oposto. Aí, esse 2 multiplicando por ele, vai fazer o que com o tamanho? Vai dobrar o tamanho do vetor, né? Então, só para fazer uma coisa de cada vez, ó, vamos primeiro desenhar o menos U. O menos U vai ficar assim, ó. Opa. Professor? Sim? Calma aí, só um instante. O áudio aqui estava baixo. Repete, por favor, sua pergunta. Toda vez que eu for fazer a somatória desses vetores, eu tenho que utilizar o sinal oposto, né? No caso, então, fazendo isso serve para poder testar exatamente o quê? Ainda não entendi o objetivo da pergunta. Como assim testar alguma coisa? É porque eu vi que toda vez que a gente for somar esses vetores, a gente tem que utilizar o sinal oposto, mas eu não entendi o motivo. Bom, vamos fazendo aqui, talvez a forma como a gente vai resolvendo tire a sua dúvida, tá? Aí no final, se a dúvida permanecer, aí você volta com o questionamento, ok? Então, ó, vou só desenhar aqui esse vetor, o vetor U. Ele ainda vai estar ao mesmo tamanho, né? Ou seja, com 3 unidades de comprimento.
Porém, se eu quero inverter, né, se eu quero o menos u, aqui vai ser o início dele e aqui vai ser o final, né? Tá no sentido oposto do que estava anteriormente. Então, esse vetor aqui que temos é o menos u, né? Mas eu não quero só o menos u, eu quero menos 2u, né? Então, além de inverter o sentido do vetor, eu tenho que multiplicar ele por 2. Multiplicar por 2 significa que ele vai ter um tamanho 2 vezes maior do que ele tinha anteriormente. Então vamos aumentar o tamanho do vetor. Eita. Ainda bem que esse aplicativo ajuda. Então, em vez de ter 3 unidades de comprimento, ele passará a ter 6. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Fingem que tem aí o mesmo tamanho, tá? Cada unidade. Então, esse vetor que construímos é o menos 2u. Certo? Então, agora nós construímos o vetor menos v e construímos o vetor menos 2u. Agora precisamos somá-los. Por quê? Porque do jeito que a questão aqui está expressa, na verdade ele quer que você some esses vetores. Olha só, por que é uma soma? É menos v somado com menos 2u. Então é isso. Lembram que para somar vetor, eu até fiz um desenho, né, um esquema na aula anterior, onde eu falei assim, ó, você sai da sua casa, né, e vai até a esquina, é linha reta. Isso representa o vetor. Você saiu daqui e foi até esse ponto, certo? Aí daqui da esquina você virou à direita, até chegar lá no mercado. Então você saiu desse ponto e chegou no outro, né? Então, qual o vetor que representa a sua trajetória? Ora, é de onde você saiu e onde você chegou no final, né? Então, esse vetor aqui, esse aqui, ele representa a sua trajetória, né? É o resultado da soma desse vetor com esse vetor. Então, essa ideia que nós vamos aplicar aqui. Então, olha só, vou pegar... Professor? Sim? Na lista, quando a gente for fazer, precisa necessariamente a gente fazer os vetores separados ou a gente já pode fazer a soma direto? Não, pode fazer direto, eu só estou fazendo... Desenho direto. Sim, pode fazer direto, porque a ideia do tá fazendo separado é só para ilustrar bem, deixar o passo a passo bem definido, caso alguém tenha alguma dúvida, certo? Entendi, entendi. Então, beleza, ó. Então vou somar o vetor menos v, eu vou colocar o menos v bem aqui, ó. Então eu vou fazer assim, vou selecionar aqui ele. Então, selecionar o vetor menos v, eu vou colocar ele bem aqui. Deixa eu ver, assim tá bom. E agora eu vou selecionar o vetor menos 2u. O menos 2u vai vir para cá. Então, veja que é a mesma ideia do exemplo que eu fiz para vocês aqui, né? De você sair da sua casa, ir na esquina e ir no mercado. Então, qual é a trajetória final? No fim das contas, você saiu desse ponto aqui e chegou nesse ponto. Então, esse é o vetor resultante. Isso aqui não... Deixa eu tentar colocar ele mais reto. Eita. Assim. Saiu desse ponto e chegou no outro. Esse aqui em vermelho é o resultado, menos v, menos 2u. Ok? Alguma dúvida, gente? Não. Tá tranquilo, né? Então, você vê que é bem fácil. Você vai fazer
exatamente o mesmo procedimento para cada um dos outros 3 itens, né, que sobraram na questão 1. Certo? Deixa eu ver, na questão 2 houve alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer algum desses itens? Professor? Sim? Só uma coisa, a soma de vetores tem como fazer a subtração de vetores. Eu não vi se tinha questão de subtração de vetores. Tem, mas assim, lá no material que eu disponibilizei para vocês fala propriamente dito de subtração de vetores, mas o que é você fazer a seguinte conta, por exemplo, 4 menos 2. No fim das contas não é você pegar o 4 e somar com o menos 2? Né? Então a subtração nada mais é do que a soma de um termo com o simétrico de outro termo, né? Com um termo negativo. Entendeu? Então, se você sabe somar vetores, lembrando desse jogo de sinal, você necessariamente sabe subtrair vetores. Ok? Ok. Então, aqui ó, eu reduzi o problema, né, de subtração a uma soma, né? Como você pode ver bem aqui, ó. Menos V somado com menos 2U. Aí resulta nisso. Beleza? Então essa foi a questão 1, o item C. Né? Da questão 2, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer algum dos itens? Não? A C. Letra C? A letra C. Uma obsessão pela letra C, né? Tudo bem, vamos fazer aqui. Questão 2 embaixo. Item C. O item C pede para calcular menos 2B. Ou não, é 2B positivo. 2B menos a soma A mais C. Assim, tem os vetores A, B e C, eles têm uma configuração específica, né? No desenho aí acima das alternativas. Então, vou fazer aqui uma forma aproximada. Eles vão ficar assim, ó. Assim. Assim. E assim. Digamos que esteja aí quase parecido com o desenho. Onde esse primeiro vetor aqui é o vetor A, esse aqui do meio é o B e esse último maior é o C. Nossa. Então o item C pede para a gente fazer a conta menos 2B menos A mais C, né? Então primeiro, como eu disse, né, caso vocês ainda estejam com dúvida no conteúdo, eu recomendo você fazer assim. Calcula primeiro quem é o 2B. Né? Vamos calcular aqui o vetor. Traço maior aqui. O vetor menos 2B. Então, esse é o vetor B. Se eu multiplicar ele por menos 2, o que vai acontecer? Além dele dobrar de tamanho, né, esse sinal de menos que está aqui na frente indica que ele vai mudar de sentido. Né? Em vez de apontar aqui para cima, ele vai apontar para outra direção, para baixo. Né? Então, o vetor 2B, ele continua na mesma direção. Aqui, vou colocar aqui. Assim. Digamos que esse aqui é o vetor B e como está multiplicando por 2, ele vai dobrar de tamanho e vai ficar assim.
Sim. Ali não é 2b, você colocou menos 2b. Ah, verdade. Eu não sei porque que eu tô com menos 2b. É porque menos 2b ele ficaria mais interessante, né? Aí então ele não precisa mudar de sentido, não. Como eu só estou dobrando o tamanho do vetor, né? Então esse é o nosso vetor 2b. Né? Obrigado aí pela observação. Agora precisamos saber quem é A mais C, né? Aí nós vamos fazer assim, como é que se soma vetores, né, no fim das contas. Eu vou fazer aqui separado A mais C. Então, primeiro eu vou desenhar aqui o vetor C, que ele fica aqui na parte de baixo. Aparentemente é o nosso maior vetor. E eu vou somar ele com A, né? Aí eu vou fazer vocês lembrarem novamente daquele exemplo. Você sai da sua casa, vai até um certo ponto, depois você vira à direita, vai até outro ponto, né? Então, o fato de você ter saído daqui e ter chegado nesse ponto específico, esse vetor aqui ele representa a soma desses outros dois aqui, né? Então, a gente vai fazer isso, a gente vai deslocar esse vetor A, né? Onde ele está aqui, ó, a gente vai simplesmente deslocar ele para cá, né? Então, fazer assim, ó, pegar aqui desenhar ele primeiro e vou deslocar depois. Esse é o vetor A. Opa. Então, como eu disse, você estava aqui nesse ponto e se deslocou até aqui. É isso que o vetor C está indicando, né? Chegando nesse ponto, você foi nessa direção, onde indica o vetor A. Então eu vou selecionar ele aqui e colocar lá na ponta onde finaliza o vetor C. Opa. Aqui, ó. Lembra, ele estava aqui, né? Não está exatamente igual, né? Mas enfim. Na configuração do desenho, o vetor A saía desse mesmo ponto, da mesma origem que C. Por questão de conveniência, para a gente visualizar melhor o cálculo, vamos deslocá-lo até esse finalzinho aqui, ó, onde termina o vetor C. Beleza? Então aí nós temos, saiu de um ponto, foi até aqui, daqui você saiu, foi até este outro ponto. Toda essa trajetória ela pode ser representada por esse vetor aqui, né? Que nada mais é do que a soma A mais C. Certo? Vamos fazer diferente aqui essa. A mais C. Então, A mais C é esse vetor em vermelho, né? Então, calculamos aqui primeiro o vetor 2b, né? E depois calculamos A mais C. Agora nós precisamos fazer a seguinte conta, né? Essa aqui, ó, do nosso problema. É o vetor 2b somado com menos A mais C. Então é só isso que a gente precisa fazer, somar esses dois vetores. Então, vou pegar aqui o vetor A mais C que nós construímos, vou desenhar ele de novo. Olha como é que ele está, ó, nessa inclinação aqui, né? Então vou tentar desenhar ele com esse mesmo sentido aqui, né? Um tamanho aproximado também. Aqui, ó, o vetor. Isso, acho que saiu parecido. Então, esse é o nosso vetor A mais C. E o nosso vetor 2b,
que é este daqui, eu vou representá-lo aqui também, ó. A ideia é simplesmente como eu fiz ali, né, para fazer a conta A mais C. É selecionar aqui esse vetor e mover ele bem para cá, para o final do vetor A mais C, né? Mas eu vou desenhar ele aqui, acho que ele vai acabar se chocando com outro desenho. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu deslocar aqui esse vetor. Acho que assim tá bom, né? Aí eu vou selecionar esse vetor aqui também. Agora sim. Ó, peguei o vetor que pertence ao meu espaço e desloquei ele para cá, ó, bem para o finalzinho do vetor A mais C, certo? Então é essa conta que a gente tem que fazer no final. Ou seja, eu saí desse ponto, vim até aqui, depois saí desse ponto e vim até aqui. Toda essa trajetória que eu fiz pode ser representada por esse vetor aqui, ó, que liga esse ponto a esse ponto. Deixa eu só tentar fazer retinho, né, para ajudar. Aí. Então, esse resultado aqui, desse vetor, ele representa essa nossa conta do nosso problema. É o vetor 2b menos A mais C. Menos A mais C. Todos entenderam? Sim. Tranquilo, né? Então, Sim. com essa daí vocês conseguem resolver facilmente os outros itens dessa questão. E tem umas questões que eu coloquei que vocês podem ver aí, são coisas que eu ainda não passei, né? Como por exemplo, uma questão que até um colega mandou lá no grupo, para mostrar que os pontos são colineares ou coisa do tipo, tal. É porque essa lista é para englobar uma certa quantidade de conteúdo, né? Para a gente fechar essa primeira lista. Então, tem parte do conteúdo dessa lista que eu ainda vou passar na nossa próxima aula, na segunda-feira, beleza? Então, a não ser que vocês queiram adiantar aí por conta própria, já ir lendo o material e tentando resolver, eu acho também que é bastante útil fazer isso, né? Até porque em matemática vocês já viram o que acontece, né, quando a gente acumula muito trabalho, né? Então, não acaba muito bem no final, né? Então, da questão 3, que envolve aí o ângulo entre vetores, né, vocês sugerem alguma para a gente resolver? Algum dos itens? Aqui, questão... E aí, alguma sugestão? Pode ser a C também, professor. Sempre a C, né? Então, beleza, vamos lá. Novamente, a letra C aparecendo. Calcular menos U e menos V. Então vamos ver o enunciado, né? Sabendo que o ângulo entre os vetores U e V é de 60 graus, determine o ângulo formado pelos vetores menos U e menos V. Então, ok.
Então os dados que temos é do enunciado, dizendo que, eu vou até fazer aqui a representação, dizendo que os vetores U e V formam um ângulo de 60 graus entre si. Vou desenhar aqui esses vetores. Digamos que esse aqui seja o U e esse outro seja o V. Já que o problema não especifica, né, uma direção e um sentido específico, né, a gente pode variar aqui a forma que nos for mais conveniente. Então, esse é o vetor U e esse é o vetor V. E o ângulo que eles formam é de 60 graus. Então, a gente quer calcular o ângulo existente entre menos U e menos V, né? Tá? A resposta ela já está meio que na cara, né? Mas vamos fazer aqui, passo a passo. Se esse é o vetor U, quem é o vetor menos U? Né? É o vetor que está na mesma direção, ele tem o mesmo comprimento, porém o sentido dele é oposto. A gente pode colocar ele aqui na origem, nesse sentido aqui, né? Esse vai ser o nosso vetor menos U. E da mesma forma, quem é o vetor menos V? Né? É isso, que é o vetor menos V. Vai ser, se esse aqui é o meu vetor V, o vetor menos V, que é o simétrico a ele, vai ter a mesma direção, vai ter o mesmo comprimento, porém, sentido oposto. Se ele está apontando para a direita, o vetor menos V vai apontar para a esquerda. E esse aqui fica o desenho do vetor menos V. Aí eu pergunto a vocês, qual é esse ângulo formado aqui? 240? Negativo. 60. 60 graus também, ó. Lá da geometria, né? Você tem assim, ó, duas retas opostas pelo... desculpem, dois ângulos opostos pelo mesmo vértice. Eles são iguais, né? Esqueci o nome desse teorema. É um dos teoremas de Tales lá, né? Nos garante esse resultado. Ok? Então você pode entender esse problema que a gente fez exatamente como esse, ó. Você tem duas retas que se cruzam, né? Então, os vetores que são opostos por esse vértice aqui em comum, eles são iguais. Então aqui mede 60 graus também. Portanto, o ângulo que eles formam é 60 graus. Beleza? Então, fica aí vocês procurarem lá os teoremas de Tales. Tem o caso lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e outros lá que eu não me lembro. Teorema de Tales. Tem uma coisa que eu li lá no grupo, teve alguém que se matriculou em geometria não euclidiana, é verdade? Isso eu li errado, gente? Foi o Eduardo, Se não conseguir mudar, você está enrolado, viu, Eduardo? Geometria não euclidiana é bem diferente da euclidiana e é necessário alguns conhecimentos de cálculo, né, para conseguir se sair nessa disciplina, né, que envolve Mas professor, que a gente, por exemplo, eu e o Eduardo, a gente somos colegas de semestre. Certo. É porque a gente teve umas pendências aí durante o curso, aí a gente, para poder formar, teve que voltar, entendeu? Entendi. Só que a gente já tá, tipo, quase no final. Tá. Não, tudo bem. Se não são aí calouros ainda, né? Tá de boa. Dá pra aguentar o curso, sim. Por isso que a gente matriculou, né? Por isso que ele matriculou nessa matéria de geometria não euclidiana. A gente já fez a euclidiana já tem uns anos já. Entendi então. Então tá mais de boa. Pensei que era alguém que matriculou por acidente nessas disciplinas aí, que entrou agora, né?
Porque eu ia lecionar essa disciplina esse semestre, mas o professor Carlos preferiu me passar o cálculo 3, aí eu fiquei então, né? Então, mas essa é bem legal também, viu? Então, voltando aqui à lista, deixa eu ver o que mais tem. Tá. Eu acho que o conteúdo que vem adiante aqui das outras questões da lista é referente aos assuntos que eu abordarei na próxima aula, né? Então, acho que por hoje são só essas questões mesmo. Vocês têm mais alguma dúvida referente a alguma dessas questões ou outra que vocês tenham visto, algo do tipo? Vamos ver aqui. Tá, beleza. Aqui. Opa. Deixa eu ver aqui no material. Ok. Vocês já pegaram o material que eu disponibilizei no Classroom, o material teórico de ajuda? O livro do Steinbruch, de Geometria Analítica? Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá. Eu resolvi escolher ele, né, para dar essa disciplina porque ele é um dos mais diretos assim no assunto, né? Ele não faz tantos rodeios teóricos como, por exemplo, nos livros do Elon Lages ou algum autor semelhante, né? É uma anotação menos densa, né? É bastante rico em exemplos e exercícios resolvidos. Então, quem ainda não viu, dá uma olhada lá no material e com ele você pode até ir adiantando, né? Eu vou seguir esse material durante boa parte do curso, né? Só vou deixar ele de lado um pouco quando a gente for falar de cônicas e também de algumas propriedades de equações da reta ou algo parecido, tá? Então, então, gente, mais alguma questão? Mais alguma dúvida? E aí? Por mim já tá de boa mesmo. Essas questões já tá ótimo. Tá, né? Então. Bom, então é isso, como eu disse, né? Essas 3 primeiras questões, elas estão mais fortemente relacionadas ao que a gente falou na aula anterior, né? Eu resolvi aqui um item de cada uma dessas questões. Eu acho que com isso vocês conseguem resolver os itens faltantes, né? E na próxima aula eu vou abordar o conteúdo referente ao restante da lista, tá? Aí na sexta-feira seguinte a gente faz mais algumas questões dessa lista no mesmo modo como fizemos aqui. Tranquilo então? Tranquilo. Ok. Bom, então é isso. Então vamos encerrando por hoje. Vocês já devem estar cansados aí, ver 2 matérias, uma sexta-feira, né? Então, lembrando que o vídeo da aula de hoje vai estar disponível lá no meu canal. Então, avisem algum colega que não pôde comparecer ou que não pôde chegar a tempo da aula, que ele pode acompanhar a resolução dessas questões lá no canal, beleza? Então, deixa eu finalizar aqui a gravação.